Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje. Obrigado, Dudu. Iniciando o nosso trabalho de hoje, vamos para o nosso livro Nosso Lar, a autoria de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nós estamos então aqui no nosso capítulo número 4 e também, talvez, a gente entre no capítulo número 5. Deixa eu só fazer um ajuste aqui no banner, que nós estamos ainda com a versão anterior aqui dele. Prontinho. Probleminha de conexão aqui no começo, mas tudo certo. Vamos lá. Nós estudamos então no nosso último encontro, na semana passada, os capítulos número 2 e número 3 aqui do livro Nosso Lar. No capítulo número 2 nós vimos que André Luiz então, passando por aquela fase tão dolorosa de espera em que ele se encontrava, naquele estado de perturbação que nós tanto estudamos nas obras de Kardec, ele então implorando, suplicando pela assistência de Deus, porque era a única ideia que ele tinha do mundo espiritual naquele momento, embora ele fosse alguém um tanto quanto descrente, cumprindo ali apenas alguns protocolos religiosos da sua época. Ele então inicialmente era chamado de suicida, de criminoso, por muitos gritos que estavam ali próximos a ele, mas ele não conseguia compreender exatamente do porquê dessa acusação. Ele então, fazendo a sua súplica, foi atendido então pelo irmão Clarencio, que deu a ele a assistência de que necessitava e então o conduziu até a colônia espiritual de Nosso Lar. No capítulo número 3, número 4, número 3, que nós vimos também, ele faz aqui uma descrição do ambiente onde ele se encontrava, vendo ali as pessoas, uma estrutura completamente desconhecida para ele. E aí então, ele chegando naquela condição bastante adoecida, psiquicamente, vibratoriamente, ele então foi levado para aquele ambiente hospitalar e dali, chegando no final da tarde ali do dia terreno, ele então, ouvindo aquela música muito bonita, ele perguntou então ao enfermeiro do que se tratava, e aí então falou que nesse momento, todos os dias, Nosso Lar entrava num estado de prece. Todas as residências estavam ali em sintonia com o governador daquela comunidade. Ele então solicitou a possibilidade de participar também daquele momento, e ele descreveu que Clarencio, que era o espírito que o assistiu, participava junto com outros 72 espíritos de alta envergadura moral, sentindo aquela vibração sublime que para ele foi bastante importante para revigorá-lo daquele estado de desequilíbrio em que ele se encontrava. Aqui agora no nosso texto capítulo número 4, o médico espiritual, é então o estudo novo que nós vamos desenvolver a partir de agora. André Luiz, então, nesse início, por enquanto, nós estamos aqui imaginando que estivéssemos no momento do lançamento do livro, lá em 1944, estivéssemos tão surpresos quanto André Luiz, porque hoje nós conhecemos bastante a história de André Luiz pelos estudos que são feitos, pelos filmes, pelas radionovelas, e por tantos e tantos comentários que se fazem em torno de Nosso Lar. Mas naquela época nós estaríamos tão perdidos quanto André Luiz, porque ninguém conhecia essa nova visão do mundo espiritual. Mesmo estudando a doutrina espírita, Kardec praticamente não fez nenhuma abordagem com relação ao destino e às estruturas existentes no plano espiritual. Tem ali um ou outro comentário assim, bastante de passagem, bem en passant mesmo assim, na Revista Espírita que ele traz para nós, mas não tem nada efetivamente sobre esses aspectos do plano espiritual. Então quem lia pela primeira vez ficava chocado, deslumbrado, surpreso por essa novidade que aparecia tanto quanto
o que aconteceu com André Luiz. Então aqui no capítulo 4, Médico Espiritual, nós vamos então agora entrar na continuidade agora da história de André Luiz. No dia imediato após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam meu íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Aqui é importante a gente chamar a atenção para um ponto que nós já tratamos disso no início, lá no capítulo 2. Capítulos 1 e 2 ele falava bastante sobre a sua situação como encarnado, como filho de uma família que tinha ali posses, que oferecia para ele conforto, estudar, por exemplo, numa faculdade de medicina, desfrutar toda a juventude daquela classe social em que ele se encontrava, mas também ele trouxe para nós um relato sobre a sua condição de chefe de família. Porque nós lembramos que naquela época havia uma diferença significativa entre homens e mulheres na sociedade, uma sociedade bastante paternalista, patriarcal, e portanto o homem era chefe da família e as mulheres então eram aquelas donas de casa, típicas donas de casa daquela época. Muito diferente do tempo atual, em que as mulheres ali trabalham e lutam muito pela sua independência, e também uma realidade que nós encontramos em que as mulheres estão ali agora chefiando famílias, diferentemente dos homens, ou mesmo dividindo essa mesma liderança pela família. Mas naquela época, então, uma sociedade patriarcal, machista, André Luiz era não só o chefe da família, mas ele se descreveu, nesses itens anteriores, como um ditador. Ele segurava a sua família, ele ditava as regras da sua família e provavelmente fazendo com que tanto a esposa como os filhos fossem muito infelizes nessa relação que tinha com ele. Então ele sentia, no plano espiritual, saudade da família que ficara distante. E a pergunta que a gente faz é: a família sentia falta dele também? Que é uma realidade que hoje nós encontramos aqui também, casais que formam famílias porque é minha esposa, porque é o meu marido. Aí um deles então parte para o mundo espiritual sentindo falta da família, e a pergunta é: mas aquele que ficou, será que também sentiu falta? Na forma como se relacionavam, na forma como essa família era estruturada? Bom dia, Deise. Então aqui para nós, André Luiz então relatava para nós essa saudade, E mais para frente a gente vai acompanhar um pouquinho mais dessa parte de André Luiz, porque ele, sendo um espírito muito apegado à realidade do mundo físico, ele consequentemente sentia saudades daquilo que ele vivia, da sua posição social, da sua própria família, como nós conversamos, Mas aí então a questão é, olhando de cima para baixo, colocando em cima, entre aspas, como o mundo espiritual, ele olhava de cima para baixo sentindo falta daquilo tudo que ele deixou. E quem olhava de baixo para cima, imaginando que esse embaixo aqui é o nosso plano físico, quem estava sentindo falta dele? Pensemos nisso também aplicando nas nossas próprias experiências, aqui, como parte de comunidades, parte de família. Continua dizendo para nós: quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações, mais uma vez lembrando que Clarencio foi o espírito responsável pelo resgate de André Luiz, daquela condição tão dolorosa, tão sofrida em que ele se encontrava. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna,
do Serviço de Assistência Médica da colônia espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja um engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exagerado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Aqui a gente só lembra, que Emmanuel, quando ele trata desse tema sobre doenças, ele tem uma mensagem que é muito interessante, que ele diz para nós, de um modo genérico, somente para nos ajudar nas nossas reflexões. Ele lembra que não existem doenças, mas existem doentes. E quando nós lembramos que muitas, podemos dizer que a maioria das doenças que nos acometem, fora dos fatores externos, que acabam acontecendo, como no caso de um acidente que traz para nós algum tipo de lesão, algum tipo de trauma profundo e tudo mais, mas aquelas doenças que acabam nos atingindo, vindas pelo caminho das doenças psicossomáticas, ou seja, a nossa mente se fixa num determinado estado patológico. Esse estado patológico, então, cria um campo vibratório, um campo energético, que se manifesta no nosso perispírito e depois, gradualmente, vai se manifestando no nosso campo físico. E aí nós podemos colocar de doenças neurológicas, doenças cardiopáticas, doenças gastrointestinais, respiratórias, cânceres e tantas outras doenças. Então, quando essas doenças têm como ponto de origem a nossa mente e ela se manifesta no corpo físico, significa que o espírito se encontra doente. O corpo físico, muitas vezes levado à falência por uma condição de agravamento dessas doenças, o corpo então entra nesse estado de colapso, o organismo morre e o espírito desencarna, e a doença acompanha o espírito. Eis aí que são muitos os relatos de espíritos que, após a desencarnação, levam consigo sintomas, muitas vezes até mais graves do que aqueles que sentiam quando se encontravam encarnados. Porque, como nós comentamos nos nossos estudos anteriores, o nosso corpo tem uma função especial, que é exatamente servir de amortecedor.
de todas as descargas negativas que nós produzimos no decorrer da nossa vida. Então é o corpo que vai sofrendo, ele vai absorvendo esses impactos e vai apresentando as suas desarmonias através daquilo que nós chamamos de doenças. No plano espiritual, o corpo já não se encontra mais para amortecer essas descargas. Elas acontecem diretamente sobre nós. É o nosso perispírito, é o nosso psiquismo que sente todas essas doenças. Então, no caso de André Luiz, falando sobre a sífilis, uma doença venérea, nós falamos sobre cânceres, que é o caso, por exemplo, daquele que surgiu no seu intestino. E aí pergunta então, mas eu desencarnei por causa desse motivo. Mas a pergunta é, como esse motivo surgiu? Qual foi a causa exatamente dessa doença? Então, mais uma vez, muitos são os relatos de espíritos que, estando no plano espiritual, já na condição de desencarnados, sofrem atrozmente tudo aquilo que criaram em termos de patologia. E isso serve, logo no começo desse livro, muito mais do que todas as instruções que nós teremos sobre as consequências, da chegada de André Luiz nessa condição, é um alerta para falar exatamente sobre a nossa condição psíquica atual. Todos os desequilíbrios emocionais que nós temos, todas as fixações mentais que nós também temos, em termos da sexualidade, em termos das viciações, em termos de comportamento. Se nós temos isso guardado na nossa mente, já podemos, de antemão, saber que isso vai nos acompanhar no plano espiritual, trazendo esse desequilíbrio. Tenhamos essa certeza. E isso vem para nós como um relato certo dos espíritos que desencarnaram, levando consigo também essa bagagem mental que eles mesmos criaram. E são poucos aqueles que desencarnam se libertando completamente dessas sequelas físicas. Exatamente porque eram espíritos bastante espiritualizados, que tinham ali na experiência terrena os resíduos de encarnações anteriores que foram problemáticas, que foram negativas, e aí então estão numa encarnação prontos para ascender nessa escala evolutiva. São pouquíssimos os espíritos que desencarnam nessa condição. Os demais, todos nós, por exemplo, chegaremos ao mundo espiritual levando conosco essa bagagem. A pergunta é, nós queremos ainda continuar com elas ou vamos nos libertar? Claro que todos nós vamos optar pela segunda opção, mas o grande problema é, mas como vamos fazer isso exatamente? Eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais me comportar disso tudo, mas o que eu devo fazer? Aí então nós temos aqui, não existe uma regra, não existe uma fórmula pronta que atenda à necessidade de cada um de nós. Claro que nós vamos falar que através da evangelização, tudo isso acontecerá de uma forma bastante eficaz. Só que muitas vezes nós temos as nossas dúvidas, nós temos as nossas descrenças, nós temos muitas vezes tendências que são muito mais fortes do que a nossa vontade, exatamente porque tendências que são alimentadas durante muito tempo, nos acompanhando em várias encarnações. Então hoje nós encontramos, nesses trabalhos de ajuda e de autoajuda, muitas técnicas, sejam elas médicas, sejam elas psicológicas, sejam elas alternativas, esotéricas. Nós encontramos fórmulas de tudo quanto é jeito. Tem gente que gosta de fazer aromaterapia, música, exercício físico, a psicoterapia, trabalhar com a natureza, virar vegano. Cada um vai escolhendo ali a forma que melhor lhe convém. E aí então nós temos que nos perguntar se essa ajuda que nós estamos buscando, essa transformação que nós optamos, se ela está sendo eficaz para que nós consigamos nos libertar de todas essas âncoras psíquicas, âncoras morais ou imorais, que nós podemos chamar, que continuam ainda nos prendendo nessa condição de desequilíbrio aqui no nosso mundo. É um trabalho longo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho absolutamente necessário. Poderíamos dizer que muito mais do que os compromissos que nós temos aqui no mundo terreno, a nossa vida se direciona com esse propósito, de estarmos aqui hoje para promovermos essa transformação dentro de nós. Porque do contrário, nós já sabemos qual será a estação de parada em que nós vamos desembarcar e a condição que nós vamos estar naquele momento. Então esse é um alerta importante
que André Luiz traz para nós logo no começo da sua história. Levou consigo a sua doença. Por que ele não deixou essa doença para trás? Porque ele simplesmente estava ali fixado nela. Era o seu modo de viver, era o seu modo de ser que provocou nele esses desequilíbrios. Continuando, vamos lá. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Angelina colocou que a meditação ajuda muito. Como eu falei para vocês, Angelina, são fórmulas e mais fórmulas, e nós temos que ir em busca daquela que mais se afiniza conosco. Então, para muitos, dedicar-se a uma tarefa é uma solução, para outros a meditação, para outros uma psicoterapia, para outros uma medicação. Então, são tantas e tantas opções que nós temos hoje, e cabe a nós, então, fazer a escolha e vivermos realmente de um modo dedicado, aplicado a essas transformações. Então, que vamos em busca do melhor caminho para cada um de nós. Então, continuava então o médico, o Dr. Henrique, depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçado patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Aqui outro ponto importante também para destacarmos. Fala para nós aqui sobre os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Nós lembramos que o nosso corpo físico vem dotado de uma carga energética suficiente para que nós consigamos cumprir o tempo que nos foi planejado aqui no mundo físico. Tanto que quando nós estudamos sobre o suicídio, nós lembramos que os espíritos que antecipam a desencarnação através da autodestruição continuam vinculados aos seus corpos físicos pela tenacidade desses laços vibratórios que prendem o perispírito ao corpo físico. Não é aquela separação natural em que esses laços vão se desfazendo pelo fato dessas energias e se dissiparem de acordo com o tempo que foi calculado. Então o espírito o corpo, vamos dizer assim, ele vai morrendo, o espírito vai se desprendendo naturalmente e volta ao plano espiritual. Alguns durante uma fase mais precoce, outros de uma fase mais avançada. Nós temos ali jovens, crianças que desencarnam vitimadas por uma doença congênita, que já nasceu com ela. Outros desencarnam lá por seus 80, 90, 100 anos de idade, mas é uma desencarnação natural, não é uma desencarnação violenta. No caso do suicídio, nós sabemos que quando existe essa antecipação, aquele tempo programado continua ali presente com o espírito em termos de cargas vibratórias, cargas energéticas. Então, quando é colocado que os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, trata-se exatamente dessa carga que nós temos para a manutenção do nosso corpo físico. Nós só podemos manter a nossa encarnação se o nosso corpo se mantiver vivo. Então, Deus, no plano espiritual, nós temos ali a manutenção dessa reserva, para que o corpo fique vivo. Nós somos o passageiro. É como se nós tivéssemos um veículo, e aí então é colocado uma quantidade determinada de combustível nesse carro, dizendo, olha, você pode então fazer a sua viagem tranquilamente, que ela vai durar tanto tempo. Mas você é o motorista. É você que vai decidir como você vai conduzir, se você vai conduzir, quais serão as consequências da sua condução,
Então é aquele caso que eu tenho uma viagem de 10 horas para fazer e eu negligentemente bato meu carro na segunda hora. Eu acabei de danificar o meu corpo físico, pode dar perda total. No caso da perda total, eu posso colocar como suicídio. Então essa carga que os órgãos somáticos carregam, trata-se exatamente dessas energias. E depois ele coloca: a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Nesse caso, é a nossa programação reencarnatória. Nós temos ali no nosso projeto existencial tarefas, compromissos que nós precisamos cumprir, que nós precisamos realizar durante a nossa existência. Sejam eles no campo físico, sejam eles no campo moral, no campo afetivo, no campo psíquico, espiritual. Cada um de nós tem ali a sua própria cota. Para muitos é uma reencarnação de reajuste. Para outros é uma reencarnação missionária. Para outros uma missão com reajuste, e assim vai. E nesse caso, reduzida a meras tentativas de trabalho. No caso de André Luiz, ele se formou em medicina. E a pergunta que nós fazemos é: qual é a missão de um espírito que cursa uma faculdade de medicina? É desfrutar de um status social? É conquistar a riqueza para aqueles que imaginam que todo médico é rico? Ou é exatamente aliviar, dentro do campo do sofrimento humano, as dores das pessoas que estão próximas? Então existe ali um equilíbrio em que o indivíduo tem que ter ali a sua vida sustentada, mas tem um compromisso fundamental. E nós podemos colocar que todas as áreas de atuação que nós temos aqui hoje no nosso planeta têm ali a sua função. Não importa se ele é professor, se ele é um agente de segurança, se ele é um administrador, se ele é um engenheiro, um advogado. Imaginemos as tarefas de cada pessoa dentro desse campo humanitário. Ah, mas eu só sou um engenheiro, eu trabalho com exatas, eu trabalho com matéria. A sua função é exatamente prover a infraestrutura para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas vivam bem. Ah, mas eu trabalho com vendas, a sua função é prover as necessidades das pessoas com equilíbrio, com responsabilidade, com honestidade. Ah, mas eu só trabalho com limpeza, então a sua função é uma função de sacrifício para fazer com que as pessoas vivam num ambiente que possa proporcionar bem-estar. E assim a gente vai ampliando. Porque a gente sempre imagina, né, que a pessoa que tem grandes missões humanitárias é médico e professor. Essa é a ideia que nós temos, né? Porque o professor educa e o médico cuida da saúde. O resto são profissões acessórias. Não são. Toda profissão que é exercida com humanidade tem uma função humanitária. E todos nós então temos esse compromisso. Não importa qual é a nossa tarefa, ainda que seja uma tarefa restrita dentro do nosso próprio lar. Ah, mas eu não trabalho, eu fico em casa, então a sua função é fazer com que a sua casa funcione da forma mais harmoniosa e equilibrada possível. O objetivo de nós estarmos aqui é exatamente esse. Só que nós percebemos, né, que quando nós nos desviamos, pensando nas nossas ambições, pensando nas nossas realizações pessoais, a missão principal foi reduzida, mais uma vez como diz o texto, a meras tentativas de trabalho que não se consumou. E continua dizendo para nós depois aqui que o hábito que ele tinha de alimentação, de a bebida alcoólica, aí nós colocamos então o tabagismo, colocamos o estresse que nós temos no nosso dia a dia, e assim a gente vai juntando, isso tudo então vão devorando, né, todos esses elementos vão devorando então as energias essenciais. Nesse caso foi o nosso modo de viver. Nós desejamos viver assim. Se nós desejamos, então nesse caso podemos ser classificados como suicidas. Porque nós nos autodestruímos. E os espíritos lembram, do projeto reencarnatório que nós temos, são pouquíssimos os espíritos que conseguem cumprir o tempo programado. A esmagadora maioria de nós encarnados antecipamos em anos significativos o nosso retorno ao plano espiritual. Uma programação de 80 anos, quando dá 60 a 65 anos, o espírito está desencarnando. Mas ele viveu tanto, não tanto quanto deveria, e fez muito pouco do que estava programado. Exatamente porque nós, infelizmente, temos uma atenção especial
para aquilo que é secundário, que é o nosso prazer pessoal, o nosso prazer individual. E aquele nosso objetivo primário, que é exatamente a nossa transformação e o nosso crescimento espiritual, nós simplesmente não compreendemos. E isso tudo tem uma série de causas que é importante a gente refletir. A grande maioria dos habitantes aqui do nosso planeta vivencia essa negligência exatamente por não se ver como um espírito imortal. Não se vendo como um espírito imortal, ele não entende que a sua destinação é o mundo espiritual. E ele não compreende também o seu próprio crescimento espiritual como sendo uma necessidade, um objetivo final. Se eu não me vejo, isso independe de religião. Porque o equívoco que nós ainda alimentamos é exatamente essa ideia de que a palavra espírito está relacionada com religião. Se eu não tenho religião, então eu não sou um espírito. Podemos observar. Ou muitas vezes eu tenho uma religião, mas eu não me conscientizei da importância de eu me ver como um espírito. Porque eu acho que eu, sendo religioso, eu só vou me preocupar com isso depois. Quando eu chegar do outro lado eu penso no que fazer. Só que quando chegar do outro lado você vai ter muito mais do que fazer. Agora, se nós tivéssemos um despertar geral, uma imensa luz se derramasse sobre a humanidade e todos nós despertássemos a nossa consciência ao nos vermos como espíritos e vermos os nossos semelhantes como espíritos. Imaginemos a grande revolução que o nosso planeta ia vivenciar. Imaginemos a grande transformação num tempo imediato que o nosso planeta sofreria. Todo mundo vivendo como espírito, preocupado com a sua questão espiritual. Porque eu sei que no futuro eu serei um espírito, porque eu sou imortal, porque eu continuarei vivendo as consequências das minhas ações. A ideia da própria reencarnação também seria algo que transformaria o nosso mundo de um modo imediato, porque tudo aquilo que eu faço agora eu sei que vai me trazer responsabilidade que eu terei que assumir no futuro. Mas infelizmente nós somos espíritos vivendo como matéria, e não matéria como espírito. A Sandra lembrou aqui, meu pai era ateu, mas só fazia o bem para as pessoas. Aí é somente uma questão de transformação do modo de pensar, porque os valores, o comportamento já estava bem concretizado, né, Sandra? Então é um bom caminho. Aquele que faz o bem e tem a consciência já chega no mundo espiritual bem adaptado. Aqueles que ainda capengam numa questão ou outra, no comportamento, nos seus valores ou na crença, terá então que fazer ali fazer aquele processo de reaprendizagem. Reaprendizagem, porque sendo espírito imortal, esse assunto não é novidade, né? Tic Tac lembrou, deveríamos crer que quem vive no corpo por mais tempo é melhor que aquele que vive menos. Não, é uma questão de necessidade de cada espírito, Tic Tac. Muitas vezes nós temos um espírito que desencarna na juventude porque ele tinha apenas um resíduo de uma existência problemática para poder cumprir. As suas próximas reencarnações serão reencarnações muito mais produtivas e proveitosas. Então não podemos dizer que quem vive mais ou quem vive menos. Muitas vezes aquele que vive menos vai passar mais tempo se depurando, resolvendo problemas de altíssima gravidade e complexidade, que ele não conseguiria fazer isso numa reencarnação mais breve. Então imagina você vivendo 80 anos resolvendo o problema, enquanto que aquele outro passa 20 anos resolvendo o problema, resolve o problema e volta tranquilamente. Imaginemos aquele que antecipa a sua existência com 20 anos, cheio de coisa para resolver e não resolveu nada. Ou aquele que viveu até os 80 anos, até os 100 anos de idade, vivendo de uma forma equilibrada, saudável, desencarna sem débito nenhum. Tudo é uma questão de necessidades individuais que nós não compreendemos. Nós não sabemos nem as nossas próprias reencarnações. Exatamente, André. No caso de Marcel, né, o menino do número 4, que nós estudamos lá no nosso livro Céu e Inferno, um garoto que desencarnou com um espírito de altíssima elevação. Simplesmente precisava, naquele momento, muito mais do que a sua depuração, mostrar a resignação para as pessoas. Desencarnou na flor da idade, como nós chamamos. E aí então é aquela visão que nós temos do mundo físico, que é sempre equivocada, né? Quando vemos um jovem desencarnando, a gente diz assim, poxa, mas ele tinha tanta coisa para viver. Sim, ele continua tendo, ele é imortal. Agora, se ele tinha tanta coisa para viver aqui no mundo físico,
E a gente lembra lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando nós temos ali a mensagem do Espírito Sanson, que fala para nós sobre a desencarnação prematura, ou a desencarnação precoce. Que ele diz assim: pais, não lamentem a desencarnação de seus filhos. Você preferia que ele continuasse a sua vida nesse vale de lágrimas? E aí então é a visão que nós temos, né? Quando a desencarnação chega, nós pensamos na morte no fim. Quando nós temos essa visão, nós entendemos que o espírito cumpriu aquilo que ele precisava, agora ele volta para o mundo espiritual. É o caso, por exemplo, que nós vemos, né, quando nós estudamos o livro Juventude Interrompida, lá na nossa sala Espiritismo Net Jovem, né, às sextas-feiras, nós vimos vários jovens que desencarnaram daquilo que nós chamamos precocemente. Porque na nossa visão é uma desencarnação precoce, porque nós temos aquela ideia de que a nossa vida se estende durante décadas e décadas. Mas se o espírito cumpriu aquele tempo que ele precisava, no caso de um jovem de 15 anos de idade, se ele desencarnou de uma forma natural, que não foi provocada por ele próprio, pode ser um acidente, pode ser uma doença, aconteceu alguma coisa, ele desencarnou. Não foi uma desencarnação precoce, porque a sua programação eram 15 anos. E ele cumpriu esses 15 anos. E ali então nós estudando esse livro, dos casos reais que nós tivemos a oportunidade de conhecer, nós tivemos ali, por exemplo, aquele caso da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, onde jovens frequentavam aquele ambiente, e nós tivemos ali uma quantidade enorme de desencarnados, se eu não me engano ali por volta dos 300 jovens desencarnando, e todo mundo diz assim, eram 300 jovens que tinham a vida toda para viver. E aí nós pensamos, sim, são 300 jovens que continuam vivendo as suas vidas. Resolveram as pendências que precisavam, desencarnaram, continuam agora fazendo novos planejamentos e seguirão em frente. E assim a vida vai seguindo o seu fluxo natural. Por isso então, ao estudarmos aqui essas passagens de André Luiz, que fala sobre essa nossa reserva fluídica, essa nossa programação, a longa tarefa, quando nós falamos sobre as nossas negligências, nós já começamos a construir na nossa mente uma imagem de qual é realmente o propósito de nossas vidas. E o que nós fazemos para colocar obstáculos nesses propósitos. Vamos lá nas reflexões de André Luiz. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, estaria na relação de fenômenos naturais. Aqui o que ele está querendo dizer, ele já comentou sobre isso anteriormente, lá nas reflexões que ele teve logo no primeiro capítulo, que ele acreditava que ele só cometia erros, que ele só poderia ou deveria ser punido se os erros que ele praticasse fossem erros classificados no nosso Código Penal. Mas eu não cometi crime nenhum, por que eu estou sendo punido? Ah, mas é porque você negligenciava a sua família, porque você alimentava vícios, porque você era uma pessoa orgulhosa, porque você não cumpria aquele juramento que você fez da sua profissão. Ah, mas isso não está no Código Penal, não tem problema nenhum. Não cometi nenhum crime, então eu não posso ser punido. Só que dentro dos códigos divinos, que se sustentam principalmente nos códigos morais, todos esses crimes são crimes de gravíssimas consequências, como ele vem sofrendo agora. Tá, grande abraço, Rogério, bom trabalho para você, querido. Então são consequências gravíssimas, que agora ele sofre, e sofre de uma forma bastante dolorosa. Então, nesse caso, André Luiz então fala exatamente sobre isso,
que todos os erros só seriam registrados dentro do campo da criminologia. O resto fazia parte da relação dos fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. André Luiz era um indivíduo bastante orgulhoso, né, pela sua classe social, pela sua profissão, pelo seu temperamento. Ele se achava, bom, porque eu sou especial, porque eu faço isso, porque eu tenho isso, porque as pessoas me devem respeito, e de repente ele começa, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E aí então o orgulho dele começa a ruir, começa então a se estraçalhar dentro dele, e ele sente essas dores, as dores do campo moral. Então feria-me a vaidade de homem. Talvez que visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha, e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Aqui mais uma passagem que vale comentário, é que ele comenta que se por acaso ele tivesse num ambiente infernal, sendo agredido, ele poderia reagir com agressão. Mas a autoridade moral, aqui que ele sentia, era que mais o torturava. Porque a autoridade moral, né, às vezes vale muito mais numa discussão, você mostrar para o outro que o outro errou, ou vamos colocar o contrário, né, porque o que interessa é a nossa transformação. Diante de um nosso erro, alguém vem e começa a gritar, começa a quebrar, a gente quebra e grita também. Agora, quando alguém vem e mostra o nosso erro e a consequência do nosso erro, e nós ficamos sem reação, aí então é a nossa consciência que pesa. E nesse caso, nós nos deparamos com uma das maiores vilãs, entre aspas, da nossa consciência, que é a culpa. Aquele que convive com a culpa e não sabe lidar com ela, não consegue se desprender, não consegue dissipar, não consegue se auto-perdoar, ele sofre durante várias e várias encarnações por causa daquela âncora que ele mesmo, a quem ele mesmo se prendeu. Então a autoridade moral, ela é muito mais dolorosa do que a autoridade, vamos colocar assim, física, material. E por isso ele colocava, se ele encontrasse com o diabo, com o tridente nas mãos, ele sairia correndo, gritando, mas esse trato silencioso e fraternal, apenas mostrando para ele o que ele errou, e ele não tinha como contestar, isso para ele foi o pior. E é então exatamente o que a gente tem. Os espíritos trabalham muito, não apenas através das mensagens, mas também inspirando todos aqueles que são estudiosos da doutrina, não apenas da doutrina, mas a gente pode colocar do cristianismo e até mesmo das demais escolas que estão presentes no nosso mundo, trabalhar dentro de nós a questão do perdão. E aí então vem a ideia da confissão, vem a ideia da penitência, vem a ideia da terapia, cada área trabalhando
de uma forma diferente a ideia da culpa, porque ela é sem dúvida nenhuma a pior chaga que nós carregamos dentro de nós. E não existe cirurgia, não existe remédio, não existe nada que possa dissipar essa culpa, senão a própria capacidade que o indivíduo tem de se perdoar. E quando ele não consegue, ele deseja simplesmente desaparecer. Quantos espíritos reencarnam com tendências suicidas, porque essa tendência é uma culpa que ele não consegue se dissipar. E a vontade que ele tem é uma vontade contínua e constante de desaparecer do mundo. Eu quero desaparecer, eu não suporto viver, eu não quero mais estar na presença de ninguém, porque dentro dele existe um constrangimento tão profundo por uma culpa que ele carrega, que ele simplesmente perde a vontade de existir. E essa é a parte mais difícil de se trabalhar. Esses espíritos levam décadas, séculos processando esse sentimento. Continuando para nós. Por isso, como lembramos, o perdão, o auto-perdão, aí em cima dessa ideia da culpa, é aquilo que mais é trabalhado pelos espíritos. Porque nós precisamos aprender primeiro a lidar com esse resultado negativo. Porque, infelizmente, nós vimos numa trajetória de erros. E segundo, aprender a não errar mais. Não simplesmente pelo erro em si. Você não pode errar para não fazer coisa ruim. O problema não é a coisa ruim. É quando a culpa mostra para nós a coisa ruim que foi feita. Porque quando nós fazemos uma coisa ruim para o outro, se o outro perdoa, a coisa está resolvida. Não está. Porque aí depois vem a nossa parte do auto-perdão. Porque o outro te perdoa. Nossa, que alívio. Aí você se depara com a própria consciência. Agora vamos ver se você consegue se perdoar por aquilo que você fez. Essa é a parte mais difícil que nós temos quando começamos a despertar a nossa consciência a respeito dos valores que nós temos que desenvolver. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternamente os cabelos e falou comovido: "Ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos." Olha esse ponto aqui, vamos passar um marca-texto em cima dessa frase que a gente depois vai recolher isso de novo. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Então aqui, para nós, uma lição profunda, sobre essa questão do perdão e do auto-perdão e dessa culpa, de que nós tratamos agora. Falamos aqui então sobre a intercessão dos que amam dos planos mais altos. E nós veremos mais para frente sobre os amigos espirituais, a nossa família espiritual, que nós nem sempre reconhecemos. Ou na verdade, na maioria das vezes, nós simplesmente negligenciamos. Nós vivemos aqui no nosso mundo como se apenas aqueles que estão visíveis, próximos a nós, fosse ali parte dessa pequena comunidade onde nós estamos inseridos. E nos esquecemos das tantos e tantos espíritos que se encontram atentos às nossas necessidades, aos nossos caminhos e nossas escolhas, trabalham, intercedem, nos influenciam para que nós sejamos bem-sucedidos e nós simplesmente ignoramos. Ignoramos por falta de convicção, porque entendimento a doutrina espírita já nos trouxe. A convicção é aquilo que nos falta ainda.
Tic-Teco colocou: como um assassino pode perdoar a si mesmo? Tic-Teco, nós vimos lá no nosso livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte das entrevistas, naquela sessão dos criminosos arrependidos, vários assassinos. E o primeiro impacto que eles têm foi exatamente aquele susto, aquele medo, aquela vergonha de se encontrar vivo. E a maior dor, conforme os espíritos trazem para nós, que um assassino pode suportar, é exatamente estar ali sob as vistas das suas vítimas. E mais do que isso ainda, quando as suas vítimas o perdoam, ele sofre muito mais do que quando ele é perseguido. Porque, mais uma vez, foi aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, que nós vimos no texto. Se por acaso alguém te agride, você instintivamente agride de volta. Agora, quando alguém te perdoa e você se sente culpado, essa sua culpa fica potencializada. A forma como isso vai se dissolver, nós não sabemos, porque começa com esse processo inicialmente. Nós temos casos, por exemplo, como nós vimos num desses casos que Kardec apresentou para nós lá no Céu e o Inferno, uma vítima que perdoou o assassino. O assassino foi executado na guilhotina, lembrando que aquelas mensagens que nós estudamos, elas são relativas ao século XIX, começo do século XIX, meados do século XIX, e naquela época a pena capital era a guilhotina. Então a execução era algo... Desculpem. A execução era algo comum naquele período, Então, por isso, nós então vemos o espírito sendo executado e sofrendo por isso. Ali então teve aquele perdão. Depois, nós temos outros casos, principalmente casos relacionados com obsessões, de vítimas que não perdoam seus assassinos. Tem até uma sessão mediúnica, uma reunião de desobsessão, que ela foi gravada num centro espírita. Nesse caso, sim, quando a gente tem a perseguição, ela sem dúvida nenhuma troca de mãos. Então teve um caso de desobsessão que foi gravado num centro espírita e foi disponibilizado no YouTube. E aí logo na apresentação, não sei se se encontra ainda, o disponível para vocês acessarem, faz bastante tempo que eu vi. Era assim um vídeo longo, e aí então logo na introdução, aqueles que eram os responsáveis informaram que conversaram com os espíritos que eram os dirigentes do trabalho e foi autorizada essa gravação. Então mostra desde o início um obsessor incorporando no médium, e aí então ele começando, claro, sendo contido pelo médium, um médium disciplinado, mas ele começou então a esbravejar, acusando aquele que estava próximo, que era o obsediado. Então, o obsediado fazia parte da reunião, o obsessor se manifestou através dos médiums, ou através do médium, e ele então começou a acusação. Porque você me matou na encarnação passada, porque foi culpa sua, porque você destruiu minha vida, porque isso, e agora eu quero vingança, eu quero te destruir, coisa e tal. Dentro daquele trabalho de desobsessão, que geralmente acontece, os espíritos então induzem esse perseguidor a uma regressão de memória, para que ele possa se lembrar dos fatos. E aí então ele vai lembrar, mas espera aí, você tinha uma relação com essa pessoa te assassinou no passado, agora você, como desencarnado, você o persegue, mas como tudo começou? E aí de repente o espírito começou a chorar. Mas por que você está chorando? Porque ele era meu amigo. Mas o que aconteceu com vocês? Ele era meu amigo e ele tinha uma irmã. E eu então abusei da irmã dele. E ele descobriu e me matou. E agora eu estou perseguindo, porque ele cometeu um assassinato para poder honrar a irmã que eu mesmo provoquei, a desmoralização dela. Então, foi contando uma história que em encarnações anteriores eles eram muito amigos. Olha só que situação. Então, lá atrás, uma coisa que era comum, alguém se desequilibrou, começou a provocar aquele efeito dominó, porque um buscou vingança em cima do outro, o outro em cima do um, e ali então começou a fazer um trabalho de perdão e auto-perdão. Dele perdoar, do espírito perdoar aquele
que havia sido seu assassino, e esse que estava encarnado perdoar aquele que era seu amigo pelo erro que ele praticou. Então tudo isso vai se desenrolando na história de cada um de nós. Pessoal, dá um ok na área de texto, por gentileza, para o profeta ficar orientado com relação ao som. Por favor. Débora, bom dia. Bem-vinda. Ok, obrigado, Sandra. Né? Então, nós vemos assim nesse caso, né, como foi colocado, Tico Teco, né, como é que um assassino pode perdoar a si mesmo, é exatamente isso, é de uma forma muito dolorosa. Agora, a forma como isso vai se desenrolar dali para frente, porque aquilo que o espírito fez em termos de perseguição, de mal que ele provocou, foi na verdade um débito que ele mesmo criou, e ele vai ter que saldar esse débito. De que forma que esses espíritos vão se resolver? Aí, claro, né, os espíritos então não trazem para nós esses detalhes, porque isso é algo muito pessoal. Eles não expõem essas histórias desses espíritos exatamente para preservá-los, né, exatamente para que eles possam manter esse equilíbrio, né, e manter também a sua própria dignidade de se desenvolverem, né, e seguirem ali suas trajetórias. Nós mesmos estamos aqui vivendo também as nossas experiências, muitas vezes de passados delituosos, de passados de perseguição. Quantas famílias se juntam trazendo espíritos antipáticos, que se juntaram depois de um passado tão desequilibrado. Nós temos, né, no nosso grupo da nossa família consanguínea, como nós lembramos, né, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que na família consanguínea muitas vezes nós temos ali espíritos que nutrem afeto um pelo outro, uns pelos outros. Nós temos espíritos antipáticos que trazem inimizades, nós temos espíritos estranhos que se aproximam pelas suas próprias necessidades. Muitas vezes um espírito se afasta de um grupo que lhe é familiar para reencarnar num grupo estranho, exatamente para que ele possa, longe daquele grupo, retomar o equilíbrio, sendo inspirado por novos espíritos amigos. E assim são todas essas montagens, essas configurações que vão surgindo na construção das nossas famílias, juntando espíritos que têm necessidades de estarem próximos ou de estarem isolados. Família espiritual nos aguardando no plano espiritual, nos ajudando, inimigos também nos perseguindo no plano espiritual, e são muitos aqueles que nós temos. Me recordo até de uma passagem do Raul Teixeira, há muito tempo. Ele foi então conversar com uma senhora, e essa senhora se considerava uma vidente. E ela se aproximou dele e falou assim: "Você sabe que eu estou percebendo que tem um espírito perto de você?" Para o Raul Teixeira, né? Ele olhou para ela e falou assim: "Mas só um a senhora está vendo e o resto não viu nada?" São essas histórias que a gente vai juntando, né, porque é muito natural que nós tenhamos ainda esses débitos a saldar devido a uma trajetória negativa que nós tivemos. Mas agora é assim, né, como diz aquela passagem atribuída ao nosso querido Chico, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então esse é o propósito maior para cada um de nós. Então tudo aquilo que nós tratamos dessas relações dos espíritos, né, vem para nós como um aprendizado importante a partir daquilo que André Luiz trouxe para nós. Principalmente por aquela questão, como nós colocamos há pouco, da culpa do espírito quando ele começa a perceber a sua condição como uma consequência daquilo que ele viveu. E nós lembramos também um detalhe que é fundamental nós considerarmos aqui na reta final do nosso estudo de hoje, que essa lamentação de André Luiz, essas lágrimas, isso tudo chega para aquele espírito que reconhece realmente as suas próprias faltas. Porque da mesma forma que nós vimos lá no livro Céu e Inferno, os criminosos arrependidos, é o título daquele capítulo, por isso que eu falo para vocês que esse é um dos livros mais interessantes de serem estudados na doutrina espírita, naquelas entrevistas, porque elas trazem para nós um conteúdo extremamente valioso. Mais de 60 espíritos, 65 espíritos, trazendo para nós as suas histórias, condições diferentes. Nós vimos então nos criminosos arrependidos o arrependimento, obviamente.
Mas nós temos também um capítulo de espíritos endurecidos. Esses espíritos endurecidos são aqueles, por exemplo, da rainha de Oude, que mantém ali aquela dureza na sua arrogância, de uma majestade morta que não se deu conta. Nós temos também 3 espíritos nessa condição de endurecidos, espíritos que estavam numa condição de apatia total. Porque nós falamos endurecidos, nós pensamos na raiva, né? Mas nós encontramos naquele capítulo 3 espíritos que falavam assim: e aí, como está a sua vida? Ah, tanto faz. Você quer reencarnar? Ah, sei lá. Valeu a pena a sua vida? Não me importa. Esse tipo de discurso desses espíritos são espíritos que não se importam se cometeram erros, se não cometeram, se eles sentem raiva, se eles não sentem nada. O que é colocado para nós é que quanto menos vontade o espírito tem, mais difícil é transformá-lo. Porque se ele não tem vontade de fazer nada, como é que nós vamos motivar o espírito a fazer alguma coisa proveitosa? Agora, se o espírito traz dentro de si uma carga de energia, ainda que essa carga seja negativa, é só uma questão de inversão de polaridade. Se ele tem uma carga negativa, vamos trabalhar para essa mesma carga virar produtiva. Ele vai ser um daqueles grandes trabalhadores. Chegamos a falar sobre isso trazendo o exemplo de Paulo de Tarso. Era um perseguidor dos cristãos e de repente se transformou no maior divulgador do cristianismo. E nós temos aqueles espíritos que não têm vontade de nada. São aqueles espíritos que naturalmente trazem uma propensão à autodestruição. Se não pelo suicídio direto, consciente, pelo suicídio inconsciente. Ele não está nem aí com nada e deixa a vida passar. E a vida dele vai passando, ele vai se destruindo. Então, para esses espíritos que choram de arrependimento, é um começo importantíssimo. Mas muitos desses espíritos demoram décadas, demoram séculos nessa mesma condição. Vocês se lembram, né, do nosso conhecido, né, a história de um danado, daquele espírito de Castaneu da Ri que nós comentamos? O espírito estava mais de 200 anos naquela condição de raiva, de ódio, revivendo aquela mesma situação. E foram várias, inúmeras reuniões mediúnicas e preces e diálogo para que ele pudesse se transformar, e de fato ele conseguiu uma transformação significativa, embora tivesse ainda muito para se fazer. Tudo isso é importante para o nosso entendimento. Isso, por exemplo, esse, né, Angelina? Tem esse da nulidade, né, de Ângeles, tem outro também, tem mais 2 espíritos, são 3 na sequência, se eu não me engano, que colocam essas mesmas condições. Tico Teco lembrou: a vítima deve dar o perdão enquanto está em vida, né, junto com o algoz. Depois já era. Depois aquela história, né, vai ter que recomeçar uma nova história. Por isso que Jesus coloca, né, reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele está no teu caminho. Porque depois é um planejamento de uma existência inteira para essa reconciliação. Mas a vítima tem que se libertar, né? Nesse caso a gente tem que esperar que a vítima também tenha essa visão do perdão, da libertação. Para a gente poder finalizar, eu já comentei sobre esse filme. Eu me esqueci qual é o nome dele, mas é um filme que eu gosto muito de comentar porque ele traz para nós uma ideia muito importante. É um filme que conta a história da guerra do Vietnã, né? Então lá nós tínhamos o exército dos Estados Unidos, ali as forças armadas dos Estados Unidos ali presente naquela região. E aí então tínhamos ali um protagonista, que era um sargento do exército americano. Ele então estava com a família lá com ele, ele morava lá naquela cidade com a família. E aí então um Vietcong, que era ali o inimigo, assassinou sua filha. Era uma criança. E aí então esse sargento ele praticamente entrou em parafuso. Entrou num desequilíbrio emocional completo, não conseguia mais concatenar as ideias. E aí então ele foi levado pelas circunstâncias, ali sendo convidado, para conversar com um monge budista que tinha no pequeno monastério naquela cidade. E aí uma frase importante, que é fundamental para captarmos a essência dessa mensagem. O monge disse para ele assim: não lamente, né, pelas dores
que a sua filha sofreu, porque ela foi bem amparada depois que ela partiu. Lamente por aquele que cometeu o crime, porque ele se lançou num abismo de muito sofrimento. E é então falando exatamente para que ele compreendesse sobre essa ideia de que um bom espírito, ele é assistido independente da experiência que ele tem que vivenciar. Um espírito que se encontra nessa condição de ignorância, que nós instintivamente chamaríamos de mau espírito, mas na verdade é a ignorância ainda que o coloca nesse comportamento, esse espírito vai ter que sofrer para poder despertar. É a história que nós já comentamos, chega no fundo do poço, sofre tudo o que vem sofrendo e depois começa. Só que quando nós desejamos que ele sofra, nós automaticamente nos vinculamos a ele. É o que acontece quando nós olhamos nos nossos telejornais e vemos ali os criminosos, os assassinos, os corruptos, e a gente fala, tomara que ele sofra, tomara que ele vá lá para frente, para sempre, tomara que ele fique punido, tomara que ele perca tudo. Nós estamos alimentando dentro de nós desejos de vingança que terão seu preço. E nós não conseguimos perdoar. Nós pensamos nessas grandes ações envolvendo o perdão e nós nos esquecemos, como o próprio André Luiz colocou, que nós pensamos que os nossos erros são aqueles catalogados, né, no nosso livro de criminalidade. E nós nos esquecemos que o desejo de vingança, o desejo do mal que nós temos dentro de nós ainda, quando nós vemos, principalmente quando nós somos instigados, né, por circunstâncias sociais, políticas e econômicas aqui do nosso país. Quantos de nós publicamos em redes sociais, falamos publicamente, xingamos, brigamos, desejando que o outro caia, que o outro sofra? Nós estamos plantando as sementes que nós vamos ter que colher no futuro. Não que alguém vá nos trazer ali o desejo de ódio porque nós desejamos, porque a própria vida vai nos trazer experiências difíceis, sendo uma consequência natural a colheita daquilo que nós plantamos. Então o perdão, ele é uma ação muito mais difícil e muito mais complexa do que nós imaginamos. Não precisamos de grandes eventos. Basta a gente olhar que por exemplo, esses políticos, esses criminosos que nós vemos nessas grandes cidades provocando esses crimes, eles naturalmente já se lançaram num abismo de sofrimento. Cabe a nós continuarmos um trabalho produtivo e construtivo, com um pensamento elevado, perdoando e sabendo que a justiça divina vai alcançar cada um deles, para que nós sigamos a nossa trajetória de um modo saudável. Se nós nos prendermos a esses sentimentos negativos, nós continuaremos vinculados a eles e sentiremos os seus efeitos. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né, Tico Teco lembrou ali sobre os 10 mandamentos, ali se encontra, né, a essência daquilo que pode ser do mais grave, que era o necessário para aquela época, era uma legislação trazida para limitar aqueles erros mais comuns e mais graves. Mas hoje nós começamos a viver as complexidades porque a nossa inteligência foi desenvolvendo de lá para cá. Nós tratamos ali de uma experiência de mais de 3.000 anos. Hoje nós temos a capacidade de analisar com muito mais profundidade, refletir com muito mais segurança sobre essas questões. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós fizemos aqui então esse nosso capítulo número 4, o médico espiritual, André Luiz recebendo ali o diagnóstico, né, da sua condição como recém-desencarnado, recém entre aspas, né, veremos um pouquinho mais sobre essa surpresa do recém, e o próximo encontro nosso é o recebendo assistência no capítulo número 5, para continuarmos aqui esses nossos estudos. Então encerramos por aqui o nosso encontro de hoje.